pronto, já estamos aí transmitindo. Deus abençoe você, meu irmão. Seja bem-vindo aí no nosso canal do YouTube. Venha participar. Nós vamos transmitir a partir de agora mais uma aula de angelologia. Estamos só aguardando mais alguns irmãos. Olha aí, a nossa irmã Silene já chegou no nosso canal do Twitch. Agora já estamos transmitindo por todos os nossos meios de comunicação e transmissão da faculdade. Já estamos aí ao vivo. Estamos ao vivo pelo nosso canal do Twitch. Estamos ao vivo pelo nosso site cetaad.com.br. Estamos ao vivo pela nossa página do Facebook. Se você ainda não nos tem lá na página do Facebook, visite lá a nossa página. Entre no nosso grupo. Nós temos um grupo lá que também transmitimos o vídeo no nosso grupo da página do Facebook. Também aí pelo nosso canal do YouTube. Nós temos o nosso canal da Faculdade Teológica do YouTube. E já estamos transmitindo. Nosso irmão Marvin já está conosco aí pelo YouTube. Deus abençoe, irmão Marvin. Seja bem-vindo à nossa sala de aula desta noite, hein? Vamos realizar hoje a nossa quarta aula de angelologia. Eu não sei como é que está o áudio aí, meus irmãos. Eu estou sem microfone. Estamos usando o áudio do computador. Então não sei como que está aí. Dá um oi para mim aí. Me fala como é que está, se o áudio está bom. Está bem legível, se está dando para ouvir. Amanhã nós vamos tentar colocar o microfone que eu comprei. Estamos aguardando chegar. Amanhã estaremos colocando aí. A paz do Senhor. Os irmãos já estão se achegando aí. Deus abençoe. Glória a Deus. Está ótimo. Deus abençoe. Vamos lá, meus irmãos. Estamos aguardando mais alguns irmãos. Deus abençoe a todos aí. Irmão, vai colocando o seu nome aí que você está nos acompanhando para que eu possa falar o seu nome aqui ao vivo esta noite, hein? Nós estamos aqui, irmãos, agora são exatamente 8 horas e 7 minutos. Já estamos aí para iniciar mais uma aula de angelologia. Nosso irmão Marvin, lá no YouTube, diz que está perfeito. A irmã Ivone, Deus abençoe a irmã Ivone, já está conosco aí. Glória a Deus. Irmã Ivone, quem mais que está aí? A nossa irmã Tati, né? Tati Santana, está aí também, glória a Deus, o áudio está bom. Hoje a aula vai ser uma bênção de Deus, né? Nós temos orado para que tudo transcorra perfeitamente. E hoje nós vamos falar disso aqui, ó. Você está vendo aqui na lousa, eu já adiantei. E hoje nós temos bastante assunto para tratarmos. Vamos continuar falando sobre os lançamentos do diabo, quando ele foi lançado do monte de Deus, quando ele vai ser precipitado para a terra. Nós vamos dar sequência, mas nós vamos falar sobre Lúcifer. Nós vamos falar, Lúcifer, será que esse nome está na Bíblia? Será que Lúcifer é algo real? Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, então fique por aí. Fique conosco aí, que vai ter coisas boas aí para nós hoje, hein? Estamos só aguardando aí. Meus amados irmãos, nós vamos dar início ao nosso curso de hebraico. Já temos alguns irmãos que já estão mandando as suas fichas de matrícula, de inscrição. E muito em breve nós iniciaremos a nossa sala do hebraico. Tá? Vai ser um preço único de R$50. Os irmãos têm até o final do curso para pagar, fique tranquilo. Eu quero que todos participem, porque vai ser uma riqueza muito grande, vai ser de um aprendizado glorioso, e nós vamos dar só uma palhinha acerca do que está escrito aqui, ó. Isso aqui é o original hebraico, que está escrito no Antigo Testamento, né? Quando nós vemos a Tanakh e encontramos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar essas escritas aqui, ó. Profeta Isaías, nós vamos falar do profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 22 de Isaías, sobre a estrela da manhã. Então nós vamos falar sobre isso aqui, por isso que é bom você aprender hebraico. Através do nosso curso de hebraico, você vai conseguir ler isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Pois você vai conseguir ler, meu irmão. Oh, glória! Você vai conseguir ler isso aqui, ó. Então, não perca esse curso que vai estar maravilhoso. Já estamos preparando todo o material, estamos preparando toda a liturgia de ensino do hebraico.
para que os irmãos possam participar. Tem alguns irmãos que já se matricularam, já separamos aqui em pasta separada e logo estaremos comunicando a todos aí. Vai ser uma bênção mesmo e vai ser muito forte. Nossa irmã Quitéria já está por aí, irmã Quitéria. Conseguiu nos achar? Oh, glória! Irmã Quitéria é uma bênção, irmã Quitéria. Deus abençoe sua vida. Tenho muita saudade desses irmãos aí de Guarulhos, né? A gente em breve vamos estar indo por aí, poder passar na casa de um por um, tomar um café, trocar uma conversa. Estamos um pouco longe, mas em breve estaremos aí em Guarulhos. Vamos lá, meus queridos, não se esqueçam, compartilhe aí o nosso banner do curso de hebraico, nos ajude aí. Se inscreva no nosso canal, convide irmãos para participar do nosso canal do YouTube, que eles também receberão essas videoaulas. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos. Ou sim, irmã Quitéria, pode deixar que eu vou. Vamos começar a nossa aula, meus queridos? Vamos lá? Vamos continuar aqui? Eu estou sentindo falta do nosso irmão Ademir, que não chegou ainda. Cadê ele? Opa, já chegou. Glória a Deus, irmão Ademir. Já vi você aí. Eu já sei porque o nome dele está escrito em hebraico. Ô, glória. Já está por aí. Deus abençoe sua vida. Meus amados irmãos, nós vamos falar agora, vamos entrar nesse assunto, né? Estamos agora iniciando aqui a nossa quarta aula de angelologia e vamos abordar um assunto em continuação da aula de ontem. Ontem nós falamos, na aula passada, na nossa terceira aula de angelologia, falamos do lançamento de Lúcifer, né? Lúcifer, ó, entre aspas. Será que esse nome Lúcifer realmente existe? Então nós falamos do lançamento de Eiléu, que foi lançado do monte de Deus. Quando ele foi lançado, ainda não havia, Deus não havia criado estrelas, os planetas e nem a Terra. A Terra ela tinha sido criada, porém ela estava sem forma e vazia e oculta entre as águas, segundo nos revela a carta de 1 Pedro. E do meio das águas ela foi tirada. Então, quando Deus foi formar a Terra, já havia acontecido a queda deste ser angelical. Nós falamos sobre isso na aula passada. Então, já falamos do primeiro lançamento. Nós vamos falar dos 4 lançamentos ou as 4 quedas de Rei Léo. Nós vamos falar das 4 quedas do diabo. Tá? Então fique por aí, nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Meus amados irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Estou muito feliz de ver os irmãos aí, principalmente de podermos estar falando assim ao vivo. Eu prefiro assim, eu gosto assim ao vivo, é muito melhor. A interação que eu tenho dos irmãos aqui nos ajuda e nos dá ânimo a falar cada vez mais para vocês aí que estão nos assistindo. E você que ainda não é matriculado na nossa escola, na nossa faculdade de ensino, CETAD, faça sua matrícula lá no nosso site, cetad.com.br. Seja também um aluno dessa instituição e aprenda a palavra de Deus. A partir de amanhã eu vou começar a passar o endereço das nossas salas de aulas aí na cidade de Guarulhos. Nós estamos com uma sala de aula abençoada, ativa, aí em São Paulo, no AE Carvalho. Temos uma sala de aula abençoada com mais de 36 a 38 alunos que estão sob a direção do nosso professor lá, o Floresval. Então, ele tem sido um homem que tem levantado este núcleo lá e Deus tem abençoado e a nossa sala de aula está repleta. Se você morar aí por perto do Jardim AE Carvalho, poderá estar visitando esta sala de aula presencial. Toda segunda-feira temos aula lá, tá bom? Mas eu vou passar para vocês o endereço das nossas salas de aulas espalhadas aí por Guarulhos. Algumas já estão voltando ativa e pena que eu não estou aí, mas quando eu estiver por aí em São Paulo, estarei passando nessas salas de aula para dar a minha participação, ajudando os nossos professores que ali estão. Quero mandar um abraço ao nosso pastor Cláudio, pastor presidente da Assembleia de Deus Jardim Cumbica. Ele está lá com o seu ministério. Também é um professor que nos atende em nossos núcleos aí em Guarulhos, homem de Deus, professor também dessa instituição e sempre nos tem ajudado aí nas aulas. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Professor Hinaldo, saudades, meu irmão, está sempre conosco nos ajudando. Deus abençoe. Então vamos aqui, meus irmãos, para a nossa aula de angelologia. Então nós falamos na aula passada. Se você não assistiu
a nossa terceira aula, assista para que você siga em sequência a ordem em cadeia de entendimento. Bom, então aqui, meus irmãos amados, vamos falar sobre isso aqui. Então abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 14 e o versículo número 12. Isaías 14, 12. Eu vou abrir aqui também. Então vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. O livro de Isaías 14 e o versículo 12. Pastor, por que o livro de Isaías capítulo 14, o versículo 12? Porque esse versículo que é usado para mostrar o nome Lúcifer, tá? Então, em algumas Bíblias aí agora, vai aparecer o nome Lúcifer. Algumas traduções aí, não sei se é o caso da sua. Ou o caso da sua, eu gostaria que você colocasse aqui, pastor, na minha está Lúcifer, tá bom? Então, separa aí, vamos ler. Na sua estiver escrito Lúcifer, você coloca aqui para que eu possa citar na sua Bíblia, a sua tradução tem esse nome Lúcifer. Diz assim a palavra de Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Em algumas traduções está como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Então, esse versículo, ele consta aqui, na nossa tradução, estrela da manhã, e no hebraico, significa Lúcifer. Estrela da manhã é traduzida como Lúcifer. Muitas Bíblias, nesta passagem, está escrito como caíste do céu, ó Lúcifer. Se alguém tiver essa tradução, dá um oi aí. Nosso irmão Ademir diz que na sua tem. Vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Eu escrevi aqui o texto. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Em algumas traduções está Lúcifer. E por causa disso, você consegue encontrar o Lúcifer na palavra de Deus, escrito aí na sua Bíblia transliterada. Porém, meu irmão, esse nome Lúcifer, esta palavra estrela da manhã, não existe nos originais. Por isso a necessidade de nós aprendermos o mínimo, o básico do hebraico. Para entendermos, não iremos encontrar essa tradução Lúcifer no original. No original está escrito assim, ó. Eu coloquei aqui, ó. No original está escrito isso aqui. Como caíste do céu. Aí vem estas escritas em hebraica, tá? Essa letra no hebraico, ela chama Re. Não sei se você lembra do Re, quando eu falei do nome de Deus, tá lembrado? Nós falamos, ó, Yod, Re, Vav, Re. E se escreve da direita, ó, escreve da direita para a esquerda. O hebraico, no português nós escrevemos da esquerda para a direita. Mas no hebraico se escreve da direita para a esquerda. Yahweh, Yod, Re, Vav, Re. Eu sou o que sou. Então aqui nós temos o Yod, ó. Yod, o Re, Vav, 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 Re. Não pode ser juntar, aqui é separado. Uma janelinha aqui, tá? Re tem uma janelinha. Então nós temos aí o Yod, Re, Vav, Re. Então nós temos isso aqui. Yod, Re, Vav, Re. Cada um tem um significado e uma letra. Isso aqui é um Yod. Essa letra Yod, ela é a menor letra do alfabeto hebraico. Ela é bem pequenininha. No hebraico não existe maiúscula ou minúscula, tá? Só consoante e não existe vogais.
Existem alguns pontos que os massoréticos colocaram na língua hebraica para nós termos a conotação de A, E, I, O, U, mas não existe vogais. Aqui nós temos tudo consoante, ó, o iod, que é o Y, ó, da direita para a esquerda, e para nós aqui. Então aqui, ó, iod, Re, Vav, Re. É isso que nós temos. Iod, Re, Vav, Re. Então nós temos esse Re aqui. E vocês observem que tem dois pontinhos. Porque a letra Re representa o H. Só que com esses dois pontinhos, você lê Re com a vogal E. Não é só a consoante. Esses dois pontinhos dão o sinal de Re. Então aqui nós temos Re. Ó. Temos aqui a letra Re. Eu vou ler para você aqui. Ó. Então nós temos aqui Re, Re. Aqui, ó, isso aqui é o iod. É o iod que representa aí. Iod. Nós temos aqui Rei. E esse aqui é o Lamet. 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 Lamet representa a letra L. Lamet representa a letra L. Só que aqui é Rei e ele tem dois pontinhos aqui, ó. E se lê Rei Léo. É o Lamet, o L com E. É o L com E. É o H com E. Rei, o iod e é o I. Então temos aqui o Rei, o L, ó, Léo, Rei Léo. E termina com L. Então nós temos aqui Rei Léo. Isso é o que está escrito no original. Rei Léo. Tá? Isso aqui escrito, ó. Rei Léo. Temos aqui a tradução disso aqui. Aí temos essas duas letrinhas. Essas duas letrinhas, essa primeira letra, ela é o Bet. Bet. Ela é a segunda letra do alfabeto hebraico. Tem o Aleph e o Bet. O Aleph, Aleph, Aleph é a primeira. E a segunda letra do alfabeto é o Bet. Bet. Aleph e Bet. Bet. Se eu colocar dois pontinhos aqui, eu vou ler ela B. Leio B. Se eu colocar um pontinho, eu vou ler Bi. Olha como é. Se eu colocar um pontinho aqui, eu vou ler Bo. Se eu tirar esse ponto daqui e colocar três pontinhos aqui, ó, eu vou ler Bu. Então, esses pontos são chamados de pontos massoréticos que você encontra na escrita hebraica para dar a tonalidade de vogal na leitura. Os massoréticos que colocaram essas acentuações para que nós pudéssemos ler o hebraico. Ok? Então, o Bet representa a letra B. E o ponto massorético vai indicar a vogal que se lê junto. Então, nós temos aqui, ó. Temos aqui três pontos massoréticos. Veja que o Bet ele é assim, ó. Bet. Ó, Bet. Bet. Se eu fizer sem o ponto, tirar esse ponto que tem aqui, ele não é mais Bet, ele fica Vet. Vet. Bet, Bet. Esse é o original hebraico. Com o tempo você se familiariza, tá? No nosso curso nós vamos falar. Isso aqui tem um significado espiritual muito grande. Antigamente não se escrevia assim, tá? Ele era feito igual os egípcios, que faziam aqueles hieroglíficos, né? Aqueles hieroglíficos, desenhavam um passarinho, tinha lá uma foice, tinha lá, era desenhos. Também no alfabeto hebraico, cada letra ela tem o seu desenho próprio. Por exemplo, o Bet, ele representa uma casa.
Bet. A letra Bet representa uma casa. Olha que coisa linda. Então, por isso que você vai encontrar lá Betel. Como é que se escreve Betel? Ó. Ó. B. B. Vendo? Começamos com B. B. Tel. Tel. Então, agora nós temos que colocar o T aqui, que é a letra Tav. A letra Tav. Ó. A letra Tav com o L no final, que é o Lamed. Está escrito Betel. 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 E você lê da direita para a esquerda. É o Bet com E, B. O Tav com E, BT. E o Lamed. Lamed. Betel. Lamed aqui é sufixo. Betel. O que é Betel? Casa. Casa, Deus. Porque aqui é casa. O El é Deus. Betel. Bet, casa, El, Deus. Casa de Deus. Então nós vamos aprender muita coisa sobre o hebraico. Tá? É só para os irmãos verem a riqueza que é a língua hebraica. Cada letra tem o seu desenho específico e é glorioso. Então vamos lá. Rei Léo. E aqui temos o Bet com 3 pontos, que é a letra E. E temos aqui a letra Nun, mas é a letra Nun sufite. Então termina com N. Essa letra aqui ela representa o N. Então nós temos aqui B com N, bem. Então aqui é bem, ó. Bem. Bem. Rei Léo, bem. Agora essa aqui é a mais complicada, porque essa letra aqui, ela é o Shin. Com acento aqui é Shin. Só que ela tem esse acento maçorético. Esse maisinho maçorético é para dar o sinal de A. Então fica Chá. Chá. E aqui é o Rê, que é o Rê. Só que aqui o Rê tem 2 pontinhos para E. E aqui nós temos o Rê com 1 risquinho para A. Então aqui não é Rê. Aqui é Rá. Olha aí. Então fica Chá, Rá. Chá, Rá. E essa letra aqui, ela é um Resh, que é uma letra R, representa a letra R. Então fica Shahar. Shahar. Então nós temos aqui Shahar. 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 Então no original hebraico está escrito assim, ó: como caíste do céu, ó Eiléu ben Shahar. Isso que está escrito. Não está escrito estrela da manhã. Está escrito Eiléu ben Shahar. É isso que está escrito no original hebraico. Por isso que quando às vezes você pega uma pessoa que tem um pouco do conhecimento hebraico e fala para você, não existe Lúcifer na Bíblia. Aí a pessoa fica perdida. Não, mas na minha Bíblia está escrito Lúcifer. Aí eu vou explicar para você por que na sua Bíblia está Lúcifer. Agora eu vou te dar... Esse aqui eu estou transliterando, ó. Eu estou transliterando para ler. Então, aqui é como se lê. Agora eu vou traduzir isso aqui para o português. Tá ok? Eu vou depois passar para vocês a Bíblia transliterada. Vocês têm escrita no hebraico a transliteração de leitura, como você lê, e aí traduzindo a leitura para o português. Ó. Então, Eiléu ben Shahar. Eiléu ben Shahar. Eiléu, o que significa Eiléu? Eiléu significa aqui, ó, brilhante. Brilhante. Ou luzeiro. Eiléu significa brilhante ou luzeiro. E bem, o que significa bem? Bem, traduzido para o português, significa filho. Ó, filho. Filho.
Então, é isso que está escrito no original em Isaías 14:12. Eiléu ben Shahar, brilhante ou luzeiro, brilhante, filho. E o que é Shahar? Shahar. Shahar, ele significa amanhecer, ó. Amanhecer. Shahar é amanhecer. Olha como muda a interpretação. Então, no original hebraico, não está escrito, ó estrela da manhã, está escrito, como caíste do céu. E esse céu aqui, no original tem outro significado também, mas eu não vou traduzir todo esse versículo, porque vai demorar muito e nós temos muita coisa para tratar. Então, eu quero falar sobre o Lúcifer, como que o Lúcifer foi parar aí. Vou te explicar isso aí. Estou indo devagar para você acompanhar. Como caíste do céu, ó Eiléu ben Shahar. Como caíste do céu, ó brilhante filho do amanhecer. Olha, tá me lendo? Brilhante filho do amanhecer. Então ele era cheio de brilho. Esse brilhante é brilho. O que acontece? Quando foram traduzir este hebraico, lembra da Septuaginta? Nós falamos, você já aprendeu na introdução bíblica sobre a Septuaginta. Na Septuaginta, no grego, ó, então, no grego, na Septuaginta, eles traduziram este brilhante, Eiléu, brilhante, eles traduziram para eosforos. Então, para o grego, eles colocaram eosforos. Deixa eu ver como é que escreve isso aqui, que é complicado, ó. Eosforos. Essa é a tradução do grego. Aqui, ó. O que significa eosforos? Eosforo, irmãos, Eosforos era um deus egípcio que brilhava. Então, eles colocaram Eosforos, ó, que era um deus egípcio que brilhava. Então, em vez de eles traduzirem como só brilhante, quando foi transliterada para o grego, eles colocaram a tradução de Eiléu no grego como Eosforos, que é um deus egípcio que brilhava. Então já tirou um pouco da conotação de brilhante ou luzeiro, porque aqui já passou para ser um deus egípcio que brilha, um deus pagão que brilhava. Quando a Bíblia foi transliterada para o latim por João Jerônimo, teve a primeira transliteração, nós falamos sobre isso na Septuaginta, para o grego, e depois do grego foi transliterada para o latim por São Jerônimo. Quando ele transliterou para o latim, ó, vou colocar aqui, você acompanha aí. No latim, ele já transliterou do Eosforos. Ele transliterou do Eosforos. Ele não pegou daqui, do original. Jerônimo, quando ele vai transliterar para o latim, ele pega do grego. Então ele já pegou essa tradução Eosforos. Só que a língua latim, como ela era muito pobre, como que ele traduziu isso aqui? Aí São Jerônimo traduziu como luxfero. Então ele colocou aqui, ó, ele traduz isso aqui como luxfero. Então, no latim, o deus que brilhava foi para luxfero. No latim. O que significa lucifero? Lucifero é portador da luz. Então ele coloca aqui, ó, portador da luz. Ok? Por quê? Porque São Jerônimo
transliterou do grego. Então ele não colocou Deus egípcio que brilhava, ele colocou Luxfero, portador de luz. Mas no original não diz portador da luz. No original só diz brilhante. Brilhante filho do amanhecer, que é a transliteração da palavra grega Eiléu, que é o que está escrito lá. Eiléu. Eiléu, brilhante. Ou luzeiro, filho do amanhecer. Aí foi para Deus egípcio que brilhava. No latim foi para Luxfero. E quando João Ferreira de Almeida foi traduzir o Luxfero, ele já foi fazer a tradução, ele não fez a tradução daqui, ó, do original hebraico. Ele fez a tradução do latim. Então, no português, ó, vou aqui. No português, Luxfero se tornou Lúcifer. Ó. Aqui vem para cá. Então, no português, Luxfero se tornou Lúcifer, né? Que é o portador de luz. E aí foi atribuído, Lúcifer até hoje é atribuído a Satanás. Só que lembramos que Lúcifer não é nome próprio, tá? Não é nome próprio. Quando ele foi lançado do monte de Deus, que nós falamos na aula passada, quando ele foi lançado do monte de Deus, ele perdeu o brilho, ele perdeu esse título de Rei Léu, brilhante. Ele deixou de ser brilhante para se tornar o príncipe das trevas, porque quando ele foi lançado do monte de Deus, só havia densas trevas no espaço, que é o segundo céu. Ele é expulso do céu dos céus, o céu dos céus, ele é expulso e vai para o espaço que só tinha escuridão, trevas. E ele não foi para a terra porque a terra que foi criada por Deus, ainda sem forma, estava oculta nas águas do rio da vida que vertem do trono de Deus. E aí ele ficou ali na escuridão e se tornou príncipe das trevas. E colocou o seu trono ali. Quando Deus vai formar a terra, então ele diz que haja luz. E Cristo entra em ação, iluminando o local de formação de Deus sobre a terra. E aí Deus começa a formar a terra. Mas o brilhante não era mais brilhante. Então, se você chamar ele de Lúcifer, portador de luz, você está elogiando ele, porque ele não tem mais esse título. Deus tirou esse título. Então, o nome dele não é Lúcifer. Não está escrito Lúcifer no original hebraico, está escrito brilhante. Lúcifer não tem nada a ver com brilhante, porque Lúcifer, se for fazer uma tradução, nem portador de luz não é. Lúcifer é estrela da manhã. Ó, isso aqui, ó. Estrela da manhã. É estrela da manhã. Lúcifer é estrela da manhã. E eles traduziram esse texto como estrela da manhã, mas não está escrito estrela da manhã. Está escrito brilhante filho do amanhecer. Brilhante filho do amanhecer, porque ele tinha só o brilho que ele perdeu. Porque quem é a estrela da manhã? A única estrela da manhã. Ora, meu irmão, Yeshua HaMashiach. O próprio Cristo, ele declara que ele é a estrela da manhã. Olha aqui, 2 Pedro, capítulo 1, ó. 2 Pedro. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ó, vamos abrir. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo número 2. Vamos ler aí. 2 Pedro 1, 19. Desculpa. 2 Pedro 1, 19. Olha o que diz o texto aí. Vamos ler aqui. Ó, o diabo não tem esse título, meu irmão. Nunca teve. Nunca teve. 2 Pedro 1, 9. Aquele, porém,
Em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo esquecido. Não, mas não é esse aqui não, eu marquei errado. Marquei errado o versículo. Tá, Pedro? Estou lendo um 9, é 1,19. Estou lendo errado, desculpa, irmão. Desce. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis se a ela prestarem atenção, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. A estrela da alva surja em vosso coração. Então, em nosso coração surge a estrela da alva, que é a estrela da manhã. Agora veja aqui Apocalipse 22:16. A estrela da alva, ela surge em nossos corações. Agora, Apocalipse 22:16. Vamos lá para Apocalipse 22:16. Olha aí. 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, Jesus é a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã. Então, o diabo não pode ser a estrela da manhã, nunca foi e nunca será. Isso não está escrito nos originais em hebraico, não está escrito. Mas nas traduções foi colocado estrela da manhã. Por isso que em algumas Bíblias existe o nome Lúcifer, mas não existe o nome Lúcifer nos originais. Deu para entender? Causa um problema isso aí nas revelações. Até hoje nós associamos, nós aprendemos a associar o Lúcifer ao diabo. Mas ele não tem, Deus apagou o nome dele, irmão. Esse Satanás não tem nome. Ele é chamado de Satanás, o adversário, o inimigo, o diabo. Ele é chamado disso aí, ele não tem nome. Você sabia que ele não tem nome? Ele não tem nome. Deus apagou o nome, porque Deus apaga o nome dos seus inimigos, todos. Olha aí, abra a sua Bíblia aí no Terrilim de número 9. Terrilim 9, olha aí. Salmo de número 9. Marca esse texto aí, meu irmão, marca aí. Salmo de número 9. Vê se é isso mesmo. Salmo 9. No verso 5, vamos ver. Vê se é isso mesmo. Ó. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios e apagaste o seu nome para todo sempre e eternamente. Os inimigos arrasados estão. As suas ruínas são perpétuas. Deus apaga o nome dos seus inimigos. O diabo não tem nome. Não tem nome. Você vai entender que o diabo é adversário, né? Satanás, o adversário, o opositor. Ele é chamado assim. Mas ele perdeu. Deus apagou o nome dele. E Deus está lançando ele cada vez mais, ele está tendo as suas quedas até ele ser apagado da história. E o fim dele é ser apagado da história. Tá bom, meus irmãos? Deu para entender? É muito forte isso aí. Eu não vou falar mais porque aqui nós vamos longe. Se eu entrar no original hebraico aqui, meu irmão, vocês vão ter cada revelação aqui tremenda. Mas não se preocupe, nosso curso de hebraico, você vai ter várias revelações e você vai aprender a ler o hebraico. E ver quantas coisas estão transliteradas erradas. Porque foi para o grego, na Septuaginta,
Algumas palavras não foram transliteradas como são, foram mudadas. O latim já pega o erro do grego e já acrescenta algumas coisas também. E aí o português, meu irmão, aí o português, hoje nós temos acesso a esse material aqui, ó. Hoje o cristão tem acesso à escrita no original hebraico. E é por isso que hoje nós temos autoridade para falar do poder de Deus. É hoje. Então, isso aí que eu queria falar. Não existe Lúcifer na Bíblia, tá? Não está escrito isso na Bíblia. Essa tradução Lúcifer está transliterada errada. Erradamente transliterada. O que tem na Bíblia, como caíste. Aqui não é nem caíste, viu? Que caíste dá o tal que, né? Aqui está, no original, aqui é cortado. É cortado. Como foste cortado. Cortado. Tá? É cortado. Porque Deus cortou ele das regalias que ele tinha. Irmão, isso é tremendo no original. Tremendo. Mas não vou falar agora. Mas vamos longe. Então, vamos apagar aqui. Vamos lá para a nossa continuação. Então, já sabemos que Rei Léo, que era Rei Léo, perdeu esse título dele, né? Ele perdeu esse título de Rei Léo. Tem gente que está assistindo aí a Gênesis, né? Está assistindo o Gênesis, já achou Rei Léo lá no Gênesis, né? Você já viu Rei Léo lá em Gênesis? Tem gente que está assistindo o Gênesis aí. O que você está acompanhando? Então tem o Rei Léo lá. Ai, ai. Vamos estudar hebraico sim, meu irmão. Olha, eu vou introduzir o hebraico na sua vida de uma maneira simples, fácil. Você vai aprender e aí depende de você se aperfeiçoar. E eu vou te dar alguns materiais que eu estou usando para me aperfeiçoar. Não sou professor de hebraico, eu estou me aperfeiçoando. Também fiz o curso, estou aprendendo, porque quando você aprende o hebraico, meu irmão, é outra visão de revelação bíblica. Ah, meu irmão, é a coisa tremenda. E você não perde a espiritualidade não, viu? Você consegue enxergar o reino de Deus, meu Pai amado. Só ali, em Gênesis 1, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, Bereshit bara Elohim, e ali tem duas letras que não existe tradução. Meu irmão, é muito forte. Ali em Gênesis, no capítulo 1, existem duas letras que estão lá, e elas estão assim, ó. Elas estão assim, ó. É o Aleph e o Bet. O Aleph e o Bet. Isso aqui essa aqui se chama Aleph e o Bet. O Aleph e o Bet. Desculpe, não é Bet não. Peraí. Esse aqui é o Tav. Tav. É o Aleph e o Tav. O que é o Aleph? O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. A primeira letra do alfabeto hebraico. E o Tav é a 22ª letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Então essa é a primeira e esta é a última. Ó, primeira e a última do alfabeto hebraico. Lá em Gênesis, no capítulo 1, está escrito assim, ó, Bereshit bara Elohim. Aí vem a terra, ela se forma vazia. Bereshit bara Elohim. Só que tem essas duas letrinhas lá, no original, que não existe tradução para ela. Elas estão lá, mas não existe tradução. Por quê? Porque o Aleph é mudo. O Aleph é mudo, é a primeira letra. Ele não tem sentido, ele só tem tradução com a letra que acompanha, que é aqueles pontos massoréticos que vão dar um sinal de A, E, I, O, U. Sem os sinais massoréticos, ele só representa a primeira letra. E o Tav, que representa a letra T, porém ele não tem também nenhum sinal massorético e só está do lado da Aleph, só as duas juntinhas, a primeira e a última. Você lembra do Alfa e o Ômega? Ó, eu sou o que? O Alfa
Alfa, o ômega. Isso aqui, né? O alfa e o ômega, que é o alfabeto do grego, não é isso? Aqui é do grego. Grego. O que significa o alfa e o ômega? A primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto, o princípio e o fim. Pois também, meu irmão, lá em Gênesis 1, no original hebraico, está o Aleph e o Tav, primeira e a última, que representa aqui o Yahvé Todo-Poderoso. Ele está lá no primeiro versículo, dizendo, eu estou aqui. E aí, quando você for entender esse Aleph ele tem um bet aqui, ela é desenhada, tá, irmãos? Ela é desenhada. Vamos aprender a desenhar ela todinha. Isso aqui tudo tem um significado. Tudo tem significado. Aqui é um rei. É aquela letra rei, que é a menorzinha letra do alfabeto hebraico. Aquela rei. Que é o Iod, aliás, o Iod. É a menor letra. Quando você lê na Bíblia, não está escrito lá, quem tirar um tio, né? Lá no nosso português está quem tirar um tio. Um tio é isso aqui, né? Isso aqui para nós é um tio. Mas lá não está escrito quem tirar um tio, é quem tirar um iod, que é a pequena letra do alfabeto hebraico. Quem tirar um iod. Isso aqui tem uns caras, porque a palavra iod, ela representa a mão. Muito profundo. Vou deixar isso aí para o curso. Prepare-se, matricule-se, que a hora que nós começar esse curso é coisa espetacular. Você nunca mais olhará a Bíblia como você olha para os dias de hoje. Nunca mais. A Bíblia vai se revelar para você, o céu vai descer e o próprio Cristo vai se revelar para você de uma maneira espetacular, porque Deus usou essa língua para se revelar à humanidade. Então, vamos lá. Espetacular isso aqui. Então, nós falamos aí sobre a queda. Você está lembrado ainda, né? Está lembrado? Ó, vamos lá. Primeiro céu, tá lembrado do céu? Primeiro céu, e onde está a terra, é que o primeiro céu, qual é o primeiro céu? Você lembra o nome que nós marcamos? É o céu, é o Auranos, né? Auranos. Primeiro céu, que é o Auranos. Deixa eu pôr aqui, Auranos. Primeiro céu, Auranos. O que é Auranos? Anota aí, isso aí não está no nosso material aí. Anota aí, Auranos. Auranos do latim, vento, brisa, firmamento. Ó, Auranos. Vento, brisa, firmamento, né? Firmamento. Então, o Auranos é este céu aqui, ó. É o primeiro céu, é o Auranos. É o Auranos. Aí temos o segundo céu, que é chamado de Mesoranos. Meso é meio. Meso é meio. Então, é o que está no meio, que é o céu estelar, o galáctico. Né? Então, aqui, onde estão as estrelas, ó. Lua, ó. Júpiter, todas as estrelas. Ó. A linha minha tá feia, né? Esse aqui é o Mesoranos. Então, Lúcifer, o trono, né? Olha eu falando Lúcifer. O trono do diabo é aqui, ó. O trono dele é aqui, nos ares, que é chamado Ares. Então, o segundo céu, que é o Mesoranos. Então, é aqui que está o trono dele. Ele não está aqui, embaixo da terra, lá, no inferno, não, meu irmão. Nós vamos fazer antropologia e nós vamos entrar nesse assunto. Não se preocupa, não.
Vamos fazer também paracletologia do Espírito Santo e vamos entrar nesse assunto, tá? Esse mundo espiritual aí, esse inferno. Então, vamos nos concentrar aqui nos seres angelicais. Então, o diabo, ele não está lá debaixo da terra, não. Ele está aqui nos ares, ó. Vem de rodear e passear pela terra, nos ares. E é o trono dele. E o nosso Deus, ele está no terceiro céu, ó. Que é o Eporanos. É o Eporanos. Tá? Eporanos, Epi, grandioso. Epi, grandioso. Empírio ou dimensional. Então aqui é outra dimensão. Então aqui está monte, aqui está acima de tudo, trono, Deus. Então, primeiro lançamento. Qual foi o primeiro lançamento do diabo que nós falamos na aula passada? Só para nós voltarmos aqui para você. Primeiro lançamento, Ezequiel 28. Ezequiel 28, 16. Ezequiel 28, 16. Só para nós voltarmos na mesma pegada da aula passada aí. Volta lá na nossa aula que você vai ver melhor. Vamos só ver isso aí, Ezequiel 28, 16. Eu já falei para você que nós estamos usando Ezequiel como uma palavra profética espiritual. Ó, 16. A multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus. Então, aqui te lançarei fora do monte de Deus. Ele foi lançado e ficou aqui. Não tinha estrela, não tinha nada. Há um rio que saía daqui, e esse rio, ele faz conexão direto com a terra. Nós falamos desse rio aí, é um rio espiritual. Eu não vou falar do rio no Éden agora, porque nós vamos fazer antropologia, e na matéria de antropologia nós vamos falar quando Deus forma o homem, quando Deus planta o jardim, aí nós vamos falar desse rio, descia no jardim, rodeava tudo, os 4 rios do Éden. Por que hoje ninguém sabe onde o Éden está? Por que a árvore da vida, João viu no céu, lá em Apocalipse, e ele viu o rio que saía do trono de Deus, que rodeava uma praça, e a árvore da vida estava lá no meio. Então, em antropologia, nós vamos falar disso tudo. Você segura aí a revelação. Segura aí a revelação, tá bom? Olha aqui. Então, primeiro lançamento do diabo, ó, Ezequiel 28:16. Foi lançado do monte de Deus. Ficou aqui. Só que, na escatologia, nós vamos fazer a matéria de escatologia. Meu irmão, tem muita coisa para nós fazer. Por isso que eu falo, a teologia sistemática, meu irmão, ele faz você ter uma visão ampla, onde você vai ter vários conhecimentos, que somando esses conhecimentos, você poderá fazer, então, uma interpretação, um conceito, uma interpretação da palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Vamos ler aqui. Lá em Apocalipse, vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Ó, Apocalipse 3, 12. Anota aí, meu irmão, anota aí. Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 12. Ó, olha aí. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, é Jesus que está falando, tá? E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, vírgula, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus e também do meu novo nome. Então ele falou que ele vai nos fazer coluna na cidade de Deus, eu não vou entrar em questão teológica, eu só quero que você perceba isso, da Nova Jerusalém que está
e desce, ó, desce. Existe uma cidade santa dessa dimensão espiritual de Deus, que é o Eporanos, onde está o reino e a glória de Yahweh. Tem uma cidade santa, por nome de Jerusalém, uma cidade espiritual, que vai descer. Vai descer. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, o verso 12, ó. Vamos pôr aqui, ó. Apocalipse 3:12. Então ali Jesus fala de uma cidade onde nós vamos estar como colunas plantados nessa cidade, e ela desce do céu. Tá? Tem mais? Tem. Vamos ler aí. Abra a sua Bíblia aí. Agora Apocalipse 21:2, ó. Apocalipse 1:2. Anota aí, meu irmão, anota aí. Isso aqui é riqueza. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler aqui. Apocalipse 21 e o verso 2. Olha o que diz. Então, eu vou ler o versículo 1 para pegar mais aqui, ó. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. E também a cidade santa. Versículo 2, Apocalipse 21:2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Olha aí, então João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia de Deus, descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo, a nova Jerusalém. Olha aí, tem mais. Vamos ler também aí Apocalipse. É o Apocalipse 21 também. Aqui no versículo 10. Peraí, versículo 10, ó. Apocalipse 1:10. Apocalipse 21:10. Olha o que diz aí. Olha aí. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade santa, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma cidade santa chamada Nova Jerusalém no mundo espiritual, no Kairos de Deus, numa dimensão que você não pode entender. Essa cidade que está descendo, ela é enorme. Eu não vou nem entrar nisso, porque se eu for falar da cidade, ela tem mais de 2.500 metros, ela tem mais de 2.800 quilômetros de largura, mais de 2.800 quilômetros de comprimento e mais de 2.800 quilômetros de altura. A cidade santa, ela é enorme e ela está descendo da parte de Deus. Ela já está descendo, você não está entendendo? Ela já está descendo. Ela já está descendo. Ela está descendo. A nova Jerusalém está chegando. Porque a plenitude dos tempos vai tudo convergir em Cristo. E esta cidade está descendo para cumprimento da palavra de Deus sobre os seus escolhidos. Eu creio nisso. Então, a Bíblia, ela nos revela, através da palavra de Deus, que a nova Jerusalém está descendo. Então, eu vou colocar assim, quer ver? Vou colocar assim. Deixa eu apagar aqui o Eporanos. Ó. Olha só, a nova Jerusalém, ó. É quadrada, a nova Jerusalém é quadrada. Depois nós vamos ver isso aí, ó. Ela está descendo. Ela está descendo. Ela está descendo da dimensão de Deus, lá do Eporâneos, do céu singular, dos céus, do céu dos céus, ela está descendo. Quando estivermos, não, eu vou ler para você, que se eu falar,
Vamos ler isso aqui. Ó, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, deixa eu colocar aqui, ó. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Deixa eu até dar uma agitada. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Vai aí, folheia a Bíblia aí. Vai achando aí. Apocalipse capítulo 12. E Apocalipse capítulo 12. E o versículo 7. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Deixa eu pôr aqui. Apocalipse 12, 7. Marca aí, meu irmão. Isso aí não está no nosso material. Isso é revelação de Deus. Apocalipse 12, 7. Estou preparando você para a nossa aula de escatologia. Tremenda. Olha o que diz o texto aí. E houve guerra no céu. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado. Olha. Meu Deus, irmão. Marca essa palavra aí. Pelo amor de Deus, marca essa palavra aí. Olha aí. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ele foi precipitado na terra. Olha aí. Precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Então vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai, olha o texto, irmão. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vou parar por aqui. É profundo. Olha o que está sendo revelado a João. A nova Jerusalém está descendo. Aqui está o diabo e seu exército com seu trono. Ó, está tudo aqui, ó. Ó, demônios, os anjos caídos, ó, caídos. Só que está descendo a cidade com os exércitos de Deus, ó. E o próprio Cristo. Então o diabo foi lançado daqui para cá, montou o seu trono, a nova Jerusalém está descendo. Eu não tenho tempo para te mostrar isso agora, mas a nova Jerusalém está descendo. Quando começar na terra a grande tribulação, terá 3 anos e meio de paz, né? A falsa paz. E 3 anos e meio aqui, ó, terá a grande tribulação. Aqui vai ser o negócio feio. Aqui vai ser a tribulação mesmo. O que acontece? Quando aqui na terra
passar os 3 anos e meio, aqui nós temos o anticristo e o falso profeta. E o anticristo. Quando der 3 anos e meio, a Nova Jerusalém está descendo, vai chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, vai haver uma batalha no céu. Vai haver uma batalha. Porque Deus vai lançar o diabo, Satanás, a antiga serpente. Agora Deus vai lançar ele para a terra. Ele vai perder esse reinado dele aqui nos ares. Ele e todos os seus demônios, todo o seu exército. Gabriel, Miguel aqui vai descer-lhes a espada, meu irmão. Vai ser uma batalha na dimensão espiritual e aqui na terra grande tribulação. Quando chegar na metade da grande tribulação, o diabo vai ser precipitado na terra e ele vai descer e vai incorporar o anticristo. E aí ele vai querer destruir a terra. Aí o negócio que vai mudar. Aí aqui vai virar um Deus nos acuda. E vai descer ele e todos os seus anjos com ele. Ó. Vai virar um inferno na terra aqui. Ó. Por quê? Porque eles não vão poder mais viver nos ares. A Nova Jerusalém e o reino celestial vai impulsionar todos os anjos caídos, todos os espíritos malignos vão ter que sair dos ares e descer na terra. Aí aqui, meu irmão, aí aqui vai ficar estreito. Ele vai ser precipitado na terra. E aí ele vai ter mais 3 anos e meio. E ele vai descer com fúria, sabendo que lhe resta muito tempo. Aí você vai encaixar lá Isaías. Você vai entender algumas revelações. E ele foi lançado para a terra. É nesse momento que ele é lançado para a terra. Aqui ele vai ser lançado para a terra. Então, o primeiro lançamento foi do monte de Deus, ele foi lançado, montou o seu trono. Segundo lançamento, quando na batalha ele é precipitado à terra. Terceiro lançamento. Vamos lá. Terceiro lançamento, pega a sua Bíblia aí. Apocalipse, no capítulo 20, capítulo 21, ó. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Vamos lá. Apocalipse 21. Agora vamos acompanhar Apocalipse. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia aí. Meu Deus, é forte, meu irmão. O que você está vendo aqui hoje é forte. Vai acontecer. Apocalipse, fica aí na tribulação, viu? Apocalipse 21, ó. Então eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos e lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações até que se completem os 1000 anos. Terceira queda. Quando ele for precipitado aqui, ele vai atuar 3 anos e meio. Ó, 3 anos e meio ele vai atuar. Aí ele vai querer destruir Jerusalém. Aí vai acontecer a batalha do Armagedon. E Cristo com seus anjos que já estão aqui dominando os ares. Cristo agora vai descer na terra e vai vir um anjo com uma chave e uma grande cadeia e vai pegar esse diabo que já foi lançado para a terra, vai socar ele na cadeia e vai lançar ele no abismo. Então, daqui, ó, eu vou até colocar aqui. Vou pegar aqui. Ó. Então, terceiro lançamento. As quedas que ele vai sofrer, ó. Então, daqui da terra, eu vou colocar aqui, ó. Ó. Ele vai ser lançado
Ó ele aqui, ó. Ó. Ele vai ser preso na prisão, ó, e vai ser lançado no abismo. Então, daqui da terra ele vai ser lançado lá pro abismo e vai ficar lá preso por 1000, ó, anos. Por 1000 anos. E lá no abismo, ele ainda vai estar formulando planos para tentar vencer a Deus. Agora vamos lá para Isaías. Vamos ler Isaías? Ó, Isaías. Agora eu vou encaixar isso aqui para você entender. Isaías 22. Deixa eu ver se é Isaías 22. Isaías 12. Agora eu vou ler Isaías 14, ó. 14 e 12. Como caíste do céu, como fosses cortado do céu, ó Rei Léu, brilho ou brilhante, filho do amanhecer. Nós lemos. Como foste cortado do céu, brilhante filho do amanhecer. Primeiro ponto. Parou. Primeira parte. Como fosse lançado, filho do amanhecer, como fosse cortado. Aí vem a segunda parte. Como foste lançado por terra. Segunda parte da revelação do versículo. Como foste cortado. Como fosse lançado por terra. Olha aí. E tu que debilitava as nações. Debilitava as nações. Tu que tinha toda a autoridade de debilitar. Como foste cortado. Como fosse lançado por terra. Tu que debilitava as nações. Agora você vai entender isso aqui. Tu dizias no teu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades, subirei. Olha o versículo 15 de Isaías 14, 14 e 15. Contudo, será levado à cova, ao mais profundo abismo, e os que te verem contemplarão, e ponderando dirão, é este homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Isaías está falando dessa trajetória, dessa trajetória do diabo, meu irmão. Olha a revelação, ele está falando dessa trajetória. Primeiro, que fosse cortado. Segundo, lançado por terra. Terceiro, será lançado, ó. Será lançado. Tu que dizia no teu coração, vou subir até o monte e você semelhante ao Altíssimo, e todas as nações dirão. Por quê? Porque todo mundo aqui vai ver o anjo descendo com a chave e colocar ele na prisão e lançar ele no abismo. Todo mundo aqui vai ver na terra. Agora você vai entender Isaías 14, se encaixa aqui, ó. Aqui, ó. Então Isaías 14... ele está, através de Isaías, essa palavra profética, está revelando esses acontecimentos que ocorrerão. Por enquanto ele está aqui, mas quando a Nova Jerusalém chegar aqui, vai haver essa batalha no céu e ele vai ser precipitado na terra. E coitado do pessoal da terra, ai da terra e dos seus moradores, porque ele vai descer com muita fúria, vai incorporar no anticristo, e ele sabe que ele tem pouco tempo. Olha aí, meu irmão. Quando você começa a entender esse mecanismo, a palavra de Deus começa a se apresentar para você. Está me entendendo? Então, primeira etapa, lançado do monte de Deus. Segundo lançamento, do céu para a terra. Terceiro lançamento, da terra para a prisão do abismo. E quarto e último lançamento. Vamos ver esse quarto e último lançamento? Você quer ver? Diga amém. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Ó. Apocalipse 27. Quarto lançamento. Meu Deus. Agora aqui vai dar até barulho. Tem até gente que vai acompanhar ele aqui agora.
Ai, Deus, Apocalipse 27. Segura aí, meu irmão, segura aí. Nós não estamos em escatologia ainda não, né? Vamos fazer escatologia. Até é bom que eu já estou preparando você. Capítulo 20, e o versículo 7. Aí, achou? Ó. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. O infeliz ainda vai sair daqui, meu irmão. Ainda vai tentar batalhar com Cristo ainda de novo lá. Bora lá. Viram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado. Olha aí, o quarto lançamento. Agora desse aqui, esse é para acabar com ele, meu irmão. Esse lançamento agora aqui acabou com ele. Ó. E foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O juízo final. Acabou. Daqui ele vai sair. E aqui ele vai ser vencido. E lá vai o outro lançamento. Ó. 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 Aí ele vai cair aqui. Ó. Todo quadradão aqui. Ó. Todo pegando fogo. Ó. Aí aqui ele vai estar no lago de fogo, da onde nunca mais sairá. É o quarto e último lançamento. Pegou? Primeiro lançamento. Foi lançado do monte Deus. Segundo lançamento. Foi lançado para a terra. Terceiro lançamento. Da terra foi lançado para a prisão por 1000 anos. Quarto lançamento. Saiu da prisão, foi lançado no lago de fogo. Essa é a trajetória dele e já está decretado. Ele não tem mais para onde ir. Deu para entender? Está pegando a revelação aí? É muito forte, meus irmãos. Por isso temos que estudar a palavra de Deus. Mas por enquanto, ele está aqui, ó. Ele ainda está aqui. Então não pense que o diabo está lá embaixo, não, debaixo dos seus pés, não, viu? Ele está aqui debaixo da autoridade de Deus. Deus. Se você tem Deus na sua vida, você resistirá e ele fugirá de vós. Ele não tem autoridade contra você, porque você tem Deus na sua vida e o Espírito Santo faz com que ele veja a glória de Deus em você. Ele não consegue olhar a glória de Deus que está em você. Então está aí, como nós dissemos que íamos falar sobre a queda. Espero que você tenha colocado tudo agora em ordem cronológica aí. Conseguiu entender, né? Então vamos lá. Vamos ver que hora que é aqui. 9h23. Não dá tempo de nós falarmos alguma coisinha aqui. Vamos lá. Bom? Então nós temos aí esse diabo que por enquanto, irmão, por enquanto, ele ainda vai ser lançado, tá? Ele não foi lançado, ele vai ser. Ele vai ser lançado. Então, por enquanto, ele está aqui, ó. Então vamos apagar aqui. Nós vamos falar aqui, tem uma matéria que nós vamos falar sobre demoniologia, tá? E aí na demoniologia nós vamos falar sobre a atuação dos demônios. Eu não quero perder o foco aqui. Então você já entendeu o que vai acontecer. Acontecimentos, coloca aí em ordem cronológica. E através do hebraico você vai ter um conhecimento a mais da palavra de Deus. Então vamos lá. Então nós falamos que quando Deus criou os céus, ele formou o seu exército angelical. Tá? Nós já falamos que tem aí 4 classes de seres angelicais. Quatro classes de seres angelicais. Quatro classes de seres. Você não está nem entendendo o que eu estou fazendo aqui, né? Bom, nós temos aqui. Ok? Temos aqui. Estão diante do trono de Deus.
Nós falamos sobre o anjo, ó, o anjo, o arcanjo, o serafim e o querubim. Ok? Tá lembrado? O anjo, mensageiro. Mensageiro é o que leva e traz as mensagens de Deus para a conclusão da vontade de Deus. Ele está atuante no Novo Testamento, falou sobre o nascimento de Jesus, de João Batista, levou João para ter as visões, enfim, é o conservo nosso que está auxiliando a obra de Deus. Temos aí o arcanjo, que é o chefe anjo, né? A palavra aqui é arque. A palavra arque é chefe. Então, arcanjo, arque-chefe, anjo, chefe de anjo. Então, ele é o comandante dos mensageiros, dos anjos de Deus. A Bíblia só nos fala de um, né? Já falamos isso. Temos aí o serafim. Temos aí o serafim. E o serafim é o luzeiro, né? Luzeiro. Indicador da brasa, né? Indicador, brasa, fogo. Então, temos aí o serafim. E por último, o querubim. O querubim que é protetor. Ou o que guarda, nesse caso, a glória de Deus. Nós vemos a atuação dos querubins quando nós falamos, quando vemos na Bíblia tudo que está relacionado à glória de Deus. Temos uns diferenciais aqui. Vocês viram que eu coloquei aqui no serafim 6 asas, coloquei no querubim aqui 6 asas, e no arcanjo, no anjo eu coloquei uma asinha só para entendimento, né? Mas não sei se eles tinham asa, a Bíblia não fala. Mas o serafim e o querubim, eles são apresentados com asas, né? Então vamos aqui ver a nossa Bíblia. Abre a sua Bíblia aí em Isaías, no capítulo 6, que é onde encontramos a manifestação dos serafins. Dá uma lida no nosso material aí, irmão, que isso aí já tem no nosso material, por isso que eu já não falei tanto, viu? Nosso material didático tem, e você precisa também ler o nosso material. Não basta só assistir aos vídeos. Avisando os irmãos que as nossas aulas, o nosso curso está sendo sintetizado. É um curso básico, uma matéria por semana, então está sendo bem sintetizado. Eu estou passando as bases para que você tenha uma compreensão. Então, nosso curso não é igual a um curso, ele está sintetizado. Depois você vai para o médio bacharel e aí nós vamos entrar realmente em profundidades. Você já terá um certo conhecimento até para acompanhar essa profundidade de revelações que serão passadas. Então vamos aí. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Por isso que eu fiz 6 asas. Na visão de Isaías, cada um tinha 6 asas. 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impúrios lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora, olha o que aconteceu. Versículo 6. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha aí, nós temos que ser queimados por este fogo. Então nós temos aí a atuação dos serafins. O serafim ele só aparece nessa passagem bíblica, só em Isaías 6. Somente nesta passagem que nós vemos a manifestação de Isaías, dos serafins. Então, tudo que nós tiramos acerca dos serafins é contido nesta passagem, alguns elementos que nos revelam a maneira que eles trabalhavam. Eles voavam acima do Senhor, eles adoravam a Deus, né? Eles não estavam guardando ou protegendo a glória de Deus como os querubins, que são protetor. E os querubins são diferentes dos serafins. Os querubins já estão mais próximos da glória. Os serafins voavam sobre o Senhor, clamando: Santo, Santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. No hebraico, nós vamos fazer a interpretação de tudo isso aí. Ao nós lermos o nome no original, analisarmos esses versículos no original e o significado, meu Deus, irmão, é coisa tremenda, tá? Mas não quero entrar aqui agora, porque senão a aula não vai dar. Serafins. Então temos a atuação do serafim. Então o serafim está envolvido com o fogo. O arcanjo é o chefe dos anjos, é o guerreiro, é aquele que tem a sua espada, lança a mão da espada para vencer. E temos aqui os querubins, que estão envolvidos com a glória. Eu quero falar um pouco dos querubins, porque eu quero te mostrar em Ezequiel, abre aí a sua Bíblia, em Ezequiel, no capítulo 1 de Ezequiel, aonde Ezequiel tem uma visão do trono de Deus. Então, ó, os querubins, aqui, nós encontramos aqui os querubins, eles tinham aqui, ó, quatro rostos, e eles estavam ligados com o trono de Deus. Então, quando Ezequiel, deixa eu ganhar tempo aqui, senão nós vamos, mas abre a sua Bíblia em Ezequiel, depois você vai ler com o tempo aí, Ezequiel capítulo 1 todinho, tá? Você lê o capítulo 1 todo, você vai ler até o final do capítulo 2, tá bom? Vai ler o capítulo 1 todinho. No capítulo 1 de Ezequiel, ele vai ter essa visão que ele teve junto ao rio Quebar, ó. No capítulo 1, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Então ele estava aqui na terra, okay? Abriram-se os céus e ele teve visão de Deus. Eu não vou colocar aqui o diabo e seus anjos que estão aqui no espaço para nós falar, mas ele teve visão de Deus. Qual foi a visão de Deus? Ele teve a visão dos querubins. Olha aí o que diz: olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte e tal, e do meio do fogo saía a semelhança, ao versículo 5, e do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Ó, 4 asas. Vai ver aqui, ó. Cada um tinha 4 rostos. Ó, asas. Asas. E as outras duas eles voavam. 6 asas, tá? Fala de 4 asas, que eram as asas que eles estavam vendo. Então ele viu 4 querubins, ó. Ele viu isso aqui, ó. Você dá uma 4 rostos.
Então ele teve esta visão. Ele teve esta visão. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas aos quatro lados. Versículo 10. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. A mão direita, os quatro tinham rosto de leão. À esquerda tinha o rosto de boi. E também os quatro tinham o rosto de águia. Rosto de águia. Quatro rostos. Vamos por aqui. Essa é a visão que ele teve, ó. Tá aqui, ó. Ela está tendo esta visão aqui. Bom, esta visão. Aí tinha o rosto. Rosto. Homem. Leão. Boi. Águia. Os quatro rostos. E aí você lendo aí, ele vai declarar que acima de suas cabeças tinha um firmamento e aqui em cima estava o trono de Deus. Esta era a visão de Ezequiel. E aqui tinham rodas. 4 rodas cada um. E na visão de Ezequiel, esse trono, ele era móvel, ele se movia para lá, se movia para cá, para onde o Espírito de Deus ia. Ele diz que o Espírito de Deus estava nas rodas. O Espírito de Deus, nas rodas, faziam elas se moverem. Mas você lê com calma aí, não, senão não dá tempo. O Espírito de Deus estava nas rodas. Esse Espírito de Deus, nas rodas, movia esse trono de Deus para lá e para cá. E aqui tinha raios, relâmpagos, trovão, saía do trono. Tá? Aí, a manifestação saía do trono. Essa era a visão que Ezequiel estava tendo. Então, os querubins, eles estavam envolvidos diretamente com o trono de Deus, com a glória de Deus. E eles possuíam 4 rostos que revelavam este Deus. Como não dá tempo, eu vou só dar uma pincelada, você faz as suas anotações aí, porque nós vamos voltar a esse assunto em demais matérias. Ok? Esses 4 rostos, eles revelam os 4 temperamentos de Yahweh, temperamentos de Yahweh, e revelam também o evangelho completo, revelam também os 4 temperamentos de Cristo. Então, esses 4 rostos apontam para o evangelho. Então, deixa eu colocar na ordem cronológica do evangelho. Primeiro evangelho, Mateus. Nós vamos ter uma matéria que vai tratar sobre o Evangelho. Nessa matéria do Evangelho, nós vamos voltar nesse assunto. O Evangelho de Mateus, ele aponta para o rosto do leão e rei. Então, o leão aqui, ó, Mateus, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É o Evangelho, aponta para o Evangelho segundo escreveu Mateus. Depois, na nossa cronologia bíblica, que não é a cronologia dos escritos, nós vamos falar isso na matéria do Evangelho. Mateus, aí vem Marcos. Marcos, ele aponta para o rosto de boi. Porque Marcos, ele apresenta Cristo como o homem sofredor. O boi é aquele homem de autoridade, sofredor, que aguenta passar pela prova. Então, Marcos apresenta, representa o rosto de boi. Depois vem Lucas, o doutor Lucas com o seu evangelho.
Lucas aponta para o homem perfeito. Porque Lucas, ele mostra Jesus como o Cristo perfeito, que nunca pecou, né? Ele escreve aos gregos, então ele mostra Jesus como um homem sábio, inteligente, que nunca cometeu pecado. Então o Evangelho de Lucas, ele aponta para o rosto de homem, ok? E aí o último, João. O Evangelho de João aponta para o rosto de águia. Aqui, ó, pão. Por que águia? É o renovo, né? Águia, que é do alto, está nas alturas, que renova, está nos ares, contempla tudo. Quando vem a tempestade, está por cima da tempestade. Então, o Evangelho de João, ele é diferente dos evangelhos sinópticos. Nós vamos falar isso na matéria de O Evangelho, então não quero me aprofundar. Ele mostra, João é o único que escreve de Cristo, mostrando ele como Jesus, o espiritual. Ele traz revelações espirituais do Cristo, do seu reino, que ele é a porta, que ele é o bom pastor, que ele é a água da vida. Então traz uma revelação diferente, que aponta para o rosto de águia. E esses rostos dos querubins que estão coordenando o trono de Deus, a unção, o rio, lembra do rio? O rio sai do trono. Ó. O rio é a dimensão da vida, da glória, do poder e da atuação de Deus que flui do trono. Então saem essas 4 unções que saem do trono. Não dá tempo de eu falar, mas nós vamos falar isso em matérias para frente. A unção do homem perfeito, a unção de leão, a unção do boi e a unção da águia, que atinge o homem. Isso aqui é tremendo. Nós vamos falar mais sobre isso, porque não vai dar tempo. Uma aula vai ficar muito grande, extensiva, e nós já estamos aí com muito tempo de aulas gravadas. Então, eu posso continuar na próxima aula, tá ok? Próxima aula eu posso falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, temos aí a visão de Ezequiel. Agora, não é isso que eu quero falar para você. Ezequiel tem esta visão, mas quando você vai ler o Evangelho de João, né? Evangelho de João não, quando você vai ler Apocalipse na visão de João, você vai ler Apocalipse, qual é a visão de João? Qual é a visão de João? Ó. Apocalipse, abre a sua Bíblia aí, e são 2 visões que aparecem esses querubins. Essas 2 visões, as 2 visões que estão relatadas na Bíblia, que nós contemplamos esse querubim de uma maneira majestosa, de uma maneira envolvido com o trono de Deus e a sua glória. Então temos aqui, ó, Evangelho de João, abre a sua Bíblia, Apocalipse, João não, Apocalipse. Abre aí Apocalipse, vamos ler aqui, capítulo 4, o trono no céu. Olha o capítulo 4. A partir do versículo 1 de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como um som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui, eu te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe, sardônica, e ao redor do trono havia um arco-íris. Essa tradução está errada, não é arco-íris. Mas vamos ver isso aqui depois, tá? O arco não é de íris, o arco é de Deus. E aspecto semelhante a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de branco, e aí vai. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e aí vai. Versículo 6. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao centro de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. Versículo 7. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, boi, o terceiro tinha um rosto como de homem,
O quarto era semelhante a uma águia voando. Então, ele tem a visão desses querubins como teve Ezequiel. Ele vê o leão, ele vê a águia, ele vê o homem, ele vê o boi. É a mesma visão. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas. Então, João vai dizer que eles tinham 6 asas. Lá, por que lá Ezequiel, a visão dele, ele vê só 4 asas? Porque eles estavam movimentando o trono, voando, eles iam para lá e iam para cá. Então, segundo algumas interpretações, esses querubins estavam voando e batendo as asas numa velocidade tão grande que Ezequiel não conseguia contemplar as outras 2 asas. Por isso ele só viu 4, porque as outras 2 asas estavam batendo numa velocidade extraordinária no tempo da eternidade, que os olhos dele eram incapazes de detectar essas 2 asas, porque eles movimentavam. A visão de Ezequiel é um trono que se movimenta, mas a visão de João é um trono que está estático. João não vê um trono se movimentando, ele vê um trono que está estático. Ó. A visão dele é um trono estático. Um trono estático. Vê os querubins, ó. E vê os querubins, e vê um trono estático. Parado. Ele não vê um trono que se movimenta, ele vê um trono parado. Os viventes tinham cada um 6 asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono e o que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive e lançavam suas coroas diante do trono. Muito bem. Então deixa eu correr aqui. Então eles viam um trono. João viu um trono parado. Por que Ezequiel vê um trono que se movimenta? E João está aqui também. Ó. João vê um trono parado. Por quê? Ezequiel vê um trono que movimenta e João vê um trono parado. João aqui, ó. Ele não viu as rodas, não tinha roda, não tinha. Ele só viu os querubins. Por quê, meu irmão? Porque esta visão de Ezequiel está no Primeiro Testamento. Né? Nós falamos Antigo Testamento, Primeiro Testamento, Antigo Testamento, para você entender que a sua mente já está acostumada a interpretar dessa forma. Então estava no Antigo Testamento. Aqui o Espírito de Deus ainda estava atuante no trono. Ele descia na terra esporadicamente para atuar sobre aquelas vidas que Deus ungia e separava para fazer a sua obra. Os profetas, sacerdotes, alguns reis que foram ungidos. Então ele vinha, fazia o querer de Deus e voltava para o trono. Vinha e voltava para o trono. O Espírito Santo trabalhava com o trono, movimentando o trono de Deus na eternidade. Só que aqui em João, lá na revelação do Apocalipse, João vê um trono parado. O Espírito Santo não está mais no trono, porque Deus, através da revelação da sua palavra, está dando a entender que o Espírito de Deus saiu do trono. O Espírito de Deus não está mais atuante no trono, porque por causa de Cristo. Lembra que Jesus disse: eu irei ao Pai, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós recebereis, porque sois meus. E aí o Espírito Santo veio e fez morada em nós. Hoje, meus amados irmãos, nós somos morada, templo, habitação do Espírito Santo. Então, levando para uma interpretação espiritual, por que quando nós nos reunimos, por que quando nós oramos, por que quando nós clamamos, nós sentimos que o trono de Deus desceu até nós, que a glória de Deus desceu até nós?
porque todas as vezes que nós nos reunimos como filhos de Deus, como pessoas alicerçadas pelo Espírito de Deus, toda vez que você se reúne como igreja, você está representando as rodas e o Espírito que está em você faz uma conexão espiritual ascendente ao nosso corpo físico, à nossa vida física. Ele faz essa união ao trono de Deus e o Espírito começa a fazer o trono de Deus descer, porque o Espírito nas rodas move o trono. O Espírito na igreja também move o trono de Deus. Por isso que João não viu as rodas e nem o Espírito, porque elas não estavam mais lá. É uma prova revelatória pelo Espírito, que o Espírito de Deus está atuante na nossa vida para trazer o trono de Deus até nós. Então você pode trazer a manifestação de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, orar a Ele, dedicar a sua vida a Ele, manifestações gloriosas de Deus irão acontecer na sua vida. Eu já profetizo na sua vida, meu irmão, minha irmã, alunos que estão acompanhando, você que está assistindo aí pelo Facebook, está assistindo agora aí pelo nosso canal do YouTube, nossa aula é diferente mesmo. Nossa aula é assim. O Espírito de Deus, ele vai descer na sua casa, ele vai descer no seu lar, ele vai descer no seu trabalho. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida, porque você está com o Espírito de Deus e você é a igreja, você é a roda que move o trono. Então seja esta roda, clame a Deus, porque Deus vai mover todas as circunstâncias ao seu favor. Estamos vivendo uma crise. Sinto que a dificuldade é muito grande, porque nossas aulas presenciais meio que acabaram. Estamos aqui agora por essas transmissões ao vivo. E para mim foi difícil me adaptar a esse mecanismo tecnológico. Mas eu quero te dizer, mesmo com toda essa dificuldade, a glória de Deus ele desce até nós. O trono ele se move, porque nós somos essas rodas. O Espírito está em nós. E quando nós nos movemos como igreja, o trono de Deus desce até nós e a glória de Deus é manifestada. E você venha receber essa manifestação na sua vida. Saiba que nenhuma dessas dificuldades vai fazer você parar. Nada vai fazer nós parar de pregar e anunciar o Evangelho do Senhor. Nada. Nada vai fazer nós nos calar. Pode ser através dessa câmera, através dessa transmissão. Eu não sei como você está aí do outro lado, mas o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, vai trazer essa glória espiritual, do mundo espiritual. Nós não entendemos, irmão, isso aí é transcendente ao mundo físico. Você não pode entender mesmo não, você só pode sentir esse fluir que sai da glória de Deus e nos faz entender e compreender a grandeza do reino do Senhor. Deus abençoe sua vida. Não perca a nossa próxima aula amanhã, tá? Amanhã nós vamos transmitir a aula à noite. Se você não puder assistir, não tem problema. Vai estar gravada e eu só vou dar a prova dessa matéria na segunda-feira. Eu vou dar a prova e você vai ter a semana inteira para fazer. Então fique tranquilo, tá? Amanhã nós encerramos essa matéria de angelologia. Quero trazer mais algumas revelações para a sua vida, porque é através da palavra que nós nos alicerçamos. É através da revelação do Espírito de Deus que nós temos a nossa vida com firmeza. Louvar é bom, adorar é bom, mas a palavra é o nosso alimento diário. Coma a palavra, viva a palavra, estude a palavra, se arrisque na palavra, leia a palavra, que é ela que vai te fortalecer. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite a todos vocês aí. Fiquem aí com esta palavra, com este ensino, com este esclarecimento e saiba que você tem o Espírito de Deus e você pode trazer o trono do Senhor até a sua vida. Você pode, Deus pode abrir os céus e você vê. Nós temos profetas, temos homens de Deus no Novo Testamento que conseguiram, que os céus se abriram e eles viram a glória e o trono de Deus. E você também pode ter essas visões. Deus abençoe sua vida e até aí a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe meus irmãos da Simã Quitéria. Deus abençoe.
A vocês aí, meus amados, irmão Ademir, irmã Silene, Deus abençoe, uma boa noite de descanso para todos, no nome do Senhor Jesus. E até a nossa próxima aula. Amanhã estaremos ao vivo novamente, aí fazendo um encerramento desta aula, dessa síntese sobre angelologia. Que Deus abençoe a todos.